E aí? Como prometido, então, esse aqui é o deck profile do Voiceless, que ficou campeão no último torneio. Infelizmente eu não tive a oportunidade de duelar com ele, quem sabe numa próxima. Já deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo quais são os decks que você gostaria de ver nos próximos vídeos, e fiquem com a lista. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Eduardo Vicenzi, fui campeão desse último torneio que a gente teve do Circuito Planalto Médio. O pessoal veio pedir para mim comentar um pouco como é que foram as partidas, falar um pouco como é que foi o torneio e mostrar um profile para vocês. Dentro desse profile vocês vão ver que tem algumas coisas que não são tão padrão para uma lista de Voiceless e por isso que eu acabei optando por algumas coisas. Vou explicar um pouco de escolhas de decks, de tirado outras decks do baralho que eu sei que outros jogadores de Voiceless utilizam. Enquanto eu vou fazendo o profile eu vou explicando para vocês, né? Pra gente começar, a gente tem a nossa engine padrão de Voiceless. Bom, acredito que tudo bem padrão aqui no caso. Tirando por exceção só de eu optar por jogar com 3 rituais, a maioria das listas geralmente opta por jogar com 4 ou mais rituais, porque tu consegue voltar eles com a radiância, tu consegue usar a bênção com eles, porém o pessoal esquece às vezes que os rituais eles não são one card combo, eles dependem de uma outra carta para tu poder fazer a invocação ritual deles, né? E ter um tributo na mão, então geralmente eles podem acontecer de brincar. O que tu quer geralmente é não abrir com eles e buscar com a Safira, ou buscar com a Preparation, que eu vou mostrar que também tem nesse deck, ou outras decks que consigam buscar ele, né? Para não deixar nenhuma carta morta na tua mão também. Além disso, também optei por rodar uma engine de Dogma. Então eu tô rodando 3 Nadir e um Maximus. Não tem muito o que falar em relação a isso. Tem espaço no teu Extra Deck, é um deck de ritual, que tu não vai depender tanto de monstros do Extra Deck para fazer teu combo. Acho que tu tem que rodar Nadir, tem que rodar o Maximus, porque eles servem tanto como push, como starter, eles tomam muita interação, então às vezes o cara vê que tu vai dar um Nadir para tirar alguma coisa do campo, ele se obriga a dar Ashe, daí ele já não dá Ashe na tua Barrier, ou na tua Radiance, ou na tua Safira. Então é muito, muito forte. E caso isso aqui passe, ele é um plus muito grande. Porque além de tu milar as cartas do Extra Deck pro oponente, tu consegue ver o que ele tá jogando, tu já consegue prever que tipo de jogada tu vai querer fazer, né? Se não é um deck que invoca muito por invocação, por mecânica, por invocação especial, tu vai ver que não vai precisar utilizar tanto Sauravis, aí tu vai ver que vai depender mais do guard, então tu consegue ir modificando tuas linhas de jogada, né? Mas isso aqui é bem padrão, assim, dentro das listas de Voiceless. Aí pra seguir tem as Preparations, bem normal, tô rodando 3, né? É uma carta essencial pro deck, tu busca o ritual, busca um monstro ritual, que nem eu falei, é bom tu buscar o ritual com essas cartas, então é uma carta bem boa, bem utilizável. Prosperity, né? Felizmente tá limitado, quem joga de Voice ele sabe que sofreu muito com a lista passada, terem limitado Prosperity, mas ainda vale a pena rodar um, né? Ele às vezes ele é meio conflitante com a Nadir e com o Maximus, porém tu consegue dar alguns outros efeitos para buscar, né? Os de compra tu não pode, porque o Prosperity te loca para tu não poder comprar, mas tu consegue adicionar com o Herald e destruir com a Anitiza, então é muito forte mesmo assim. Tem um Khalid também, um One-Off. Aí aqui tem as minhas Anti-Traps, então tô rodando 3 Impermanências, 3 Ash Blossoms, 3 Draw Lockbirds, 3 Nibiru. Assim, a escolha das techs foi porque o Voice eles utiliza muita carta de engine para poder jogar, né? Não necessariamente de engine, mas tem tipo algumas outras cartas e tal. Ele não tem um espaço que é muito gigantesco para techs, né? Então eu optei por rodar coisas mais impactantes, né? Até porque o meta era bem aberto, então o Nibiru é bem impactante, o Draw é bem impactante, a Impermanence está sendo uma tech bem utilizável agora no formato, e a Ashe, bom, é Ashe, né? Tipo, serve pra qualquer tipo de deck. E aí, por fim, eu tenho 3 Super Polys. Assim, ó, eu não vi muita gente rodar Super Poly, até porque ela conflita novamente com a Nadir, porém eu escolhi essa tech porque o deck sofre muito contra Dimensional Shifter, às vezes contra um Draw. A Super Poly, por ela ser uma velocidade, ela ser uma magia de velocidade nível 4 no jogo, tu não poder responder ela, torna ela muito forte. Porque às vezes o teu oponente vai querer trigar alguma coisa, não vai dar tempo dele ativar e tu consegue tirar aquele bicho do campo. E como eu vou mostrar aqui no Extra Deck, já utilizo alguns alvos pra ela, então botar 3 delas não pesa muito, né? Eu sei que tem decks que o Extra Deck é muito mais fechado, então não tem como utilizar ela, mas ela é uma carta muito poderosa, né? Já vou mostrar até os alvos dela aqui, inclusive como estou utilizando um Mudragon e um Garura. O Garura já utiliza porque tu mila ele com a Nadir, né? Mas o Mudragon foi uma tech a mais que eu botei e ele é muito forte, porque se tu tem como fazer algum monstro, né? Tu consegue fazer algum monstro com ele, consegue declarar luz, o Mudragon muda o tipo dele pra luz, e aí os monstros que tem o tipo dele não podem ser, o atributo dele, desculpa, não podem tomar alvo. Então é muito bom, tipo, tuas jogadas sempre passam, daí, tipo, tu dá normal summon da Lolo, já não tem problema de tomar algum target negate, né? Só se teu oponente tem alguma carta que consiga ser um Omni Negate ou ter um Droplet, né? Mas mesmo assim tu já
destruiu uma parte do campo do teu oponente, né? Tem muito o que falar, é muito forte, né? O Garuda também, né? O Garuda, se tu utiliza ele, tu consegue fazer ele no campo, aí tu consegue tirar ele do campo pra fazer algum link, alguma coisa, um SP, e tu consegue comprar uma carta, né? Então tu tira 2 cartas do teu oponente, aqui tu descartou, tu meio que vai comprar com o Garuda, né? E às vezes é bom, porque às vezes é uma Prayers que tá na mão a mais, então é bem forte essa combinação. Aí de resto, um Anima, bem normal, uma Blossom, que tu mila com a Nadir, com a Servant, um Aggregator, um 2 NTs, um Herald, que é aquela play que eu falei, né? Que se tu passa o Ender Prosperity, tu consegue ainda milar o Herald com o efeito do Maximus, um Dynamundo, um Ômega, que é muito bom, inclusive, ele consegue voltar as tuas jogadas, né? Então, como eu tô rodando o Garuda com o Super Pole, caso eu tenha milado o Garuda com a Servant, eu consigo dar o efeito do Ômega pra voltar ele e voltar o Garuda pra essa deck. Aí eu tenho um alvo válido ainda pra Super Pole. Tô rodando o Gardna e o Almirage. É um combozinho básico, caso tu abre com Maximus na mão pra tu poder se desbricar, né? Aí tem a SP Little Knight, muito forte, né? Tira muita coisa do campo, ela sozinha faz muita pressão, né? Tira carta chata, essencial pros decks. Tô rodando o Access Code, não utilizei nesse último torneio, não foi necessário, mas é uma carta boa também, caso tenha que tirar alguma Floodgate, alguma coisa. E o deck faz muita pressão de campo, né? Então se o ritual volta, a loja volta, então pro game state mais pra frente, pro late game, tu consegue simplificar um pouco mais as coisas e ter vantagem é que tuas spells são contínuas, né? E as traps também, então é muito forte. E a Lina, né? Um Link 2, que borna um bicho de luz, né? Então tu consegue fazer escadas, às vezes pra acessar o Access Code, né? Tu também consegue fazer com a SP, daí também trazer um bicho do cara, fazer SP Little Knight pra banir alguma coisa. Então, bem forte, assim. Do extra deck do deck eram isso. Agora vamos pro side deck. Side deck também, acredito que foi uma escolha bem padrão, assim. Tô rodando 3 Ultimate Slayer. Essa carta é absurda no formato, é uma carta muito forte pro Voiceless. Como vocês viram, consigo rodar bastante variedade de monstros dessa deck, então essa carta usa quase qualquer coisa que meu oponente joga. Inclusive teve uma partida que meu oponente fez um Lanceia, e a maioria dos decks tem dificuldade de lidar com esse monstro. Antes de fazer alguma invocação especial e ele botar algum monstro que possa ser uma possível Floodgate no campo, mas com o Ultimate Slayer tu só dá ela, consegue milar o Herald e ainda trazer um ritual pra tua mão. Rodando uma Pena de Arpia, por acaso tivesse algum deck Spare Trap, não teve. Tô rodando um Só Pode Haver Um e uma Antspell. Só Pode Haver Um é muito bom, né? Tipo, o deck ele tem diferentes tipos de carta, então o Skull Guardian é guerreiro, a Lua é fada, então é muito bom, tem porque tu não utilizar ele. E a Antspell, por acaso, fosse enfrentar algum deck nem Pêndulo, alguma coisa muito fora do comum, que a Antspell geralmente consegue garantir o jogo. Aí, além disso, tô rodando 3 Solemn Judgment, pra dar mais consistência pro campo, caso meu oponente tenha algum board break muito forte, né, um deck Ruler No More, que consegue ultar o meu Skull Guardian. Então tem a Judgment que pode, né, desligar esse efeito. E aí, pra finalizar, 3 Dimensional Barriers, que, bom, se a gente pega qualquer deck... Tinha um Pearl, no caso, né, que o Brian tava jogando, então eu conseguia dar uma Dimensional Barrier pra XYZ e quebrar, zicar o turno do cara, esse aqui é bem forte, então, né, não tem muito o que falar sobre. E, por fim, 13 Villain Matches, né, uma carta muito forte pra jogar em segundo, que nem eu falei, tô optando por Power Cards, porque o deck tem pouco espaço pra tech, mas uma carta muito forte, assim, é um confronto injusto, eu diria até. Mas então tá, gente. É isso, esse foi o profile, né? Foi um profile um pouco mais rápido. Fiquei 6-0, tive sorte em algumas partidas, teve algumas partidas que foram um pouco mais grindadas, mas é bom ver que o nível do pessoal tava bem alto, assim. Por mais que não tava com os decks Tier 1, assim, o pessoal tava sabendo jogar tri bem com os decks. Mas é isso então. Obrigado, pessoal. Até mais. Faz uma pose em um gesto.